São Paulo afeta as aquisições de novos terrenos pelas incorporadoras e construtoras, que na verdade o negócio um dos grandes negócios da construção é o landing bank, né? É o banco de terrenos que eles têm, né? É matéria-prima. Matéria-prima. Mas eu acho que no primeiro momento vem muito em cima de especulação do preço. Porque hoje, na realidade, o proprietário que tem um terreno que é incorporável, ele vai especular em cima desse plano diretor. Então hoje a gente já está sofrendo, inclusive, uma alta de preços em terrenos dentro do eixo. Isso daí realmente faz uma diferença brutal no preço final então, dos produtos. O primeiro ponto que está sendo afetado são esses eixos chamados eixos de mobilidade urbana. Sim, que é o principal. O miolo hoje, ninguém fala no miolo porque você reduziu o índice de aproveitamento, você limitou o gabarito de altura, então ninguém mais fala dele. Está se falando só no eixo. Tá, os miolos, quer dizer, hoje em dia, o novo plano diretor, na verdade, o que acontece? Você pode construir menos, é isso? Está mais limitado a construção. Está mais limitado. Até antes do plano diretor, você fazia 2,5 vezes, sem gabarito de altura, na maior parte de São Paulo. Hoje, você só faz 2 vezes com 8 andares. Isso além de desestimular a construção nesses miolos de bairro, digamos assim, tornará também mais caro esses novos edifícios? Com certeza, você vai ter um VGV menor. Então você tem, tomando por base o mesmo valor de terreno, o mesmo custo de construção, o valor da outorga, você vai ter um VGV menor, consequentemente, você não consegue mais pagar o mesmo preço que era com 2,5 vezes. Qual é o maior impasse pela visão da construtora? O que está sendo mais difícil para conseguir fazer parte desse plano diretor? Custos. Custo. A outorga onerosa aumentou muito. Porque o valor de referência dos terrenos que a prefeitura atualizou, ele foi muito acima do que era do plano anterior. Então, o custo da outorga onerosa foi muito grande e isso, com certeza, vai ser repassado para o produto final. Esse valor de referência que você se refere é o que exatamente? É o valor venal do terreno. É aquele que vem no IPTU, o valor venal do terreno. Venal sempre tinha uma certa discrepância entre o que o mercado efetivamente pagava, o preço que você comercializava o seu imóvel e o valor que a prefeitura colocava no IPTU. Isso antes. Hoje em dia, não. Hoje em dia, pela tabela deles, tem terreno que está no valor de referência deles é mais alto do que o valor efetivo de venda. Então você vai pagar uma outorga onerosa sobre esse valor, não importa o valor que você comprou o terreno, o que importa é o valor que está lá de referência da prefeitura. E está podendo se construir cada vez menos na cidade de São Paulo. Cada vez menos. Essa visão da prefeitura de cercear, entre aspas, esse direito de construção, ela se dá com justificativa em quê? Qual é o argumento da prefeitura? Olha, são vários argumentos, inclusive a própria mobilidade. Então, assim, é estranho você ver, por exemplo, uma Avenida Paulista, jardins, você vê prédios antigos com terrenos pequenos, prédios enormes. E hoje você não pode mais fazer isso. Você tem um gabarito de altura, você tem o limite de construção, de aproveitamento, mesmo dentro dos eixos, você fazer 4 vezes, mas tem certas regiões no eixo, que por estar numa zona de residencial, por exemplo, você tem uma zona residencial em frente, ou no envoltório que faz limitação de gabarito, você não vai, às vezes, nem conseguir usar as 4 vezes. Apesar de a lei permitir essas 4 vezes, vai ter uma série de fatores restritivos ou impeditivos. Uma série de imposições, às vezes, que você não vai conseguir nem chegar nas 4 vezes. Puxa vida, quer dizer que a vida das construtoras e incorporadoras está ficando cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil. E cada vez mais apertado, né? Porque quando o pessoal fez o plano, eles acharam que o custo da outorga onerosa ia ser abatido da rentabilidade da incorporadora. E não é bem assim. A rentabilidade da incorporadora, nesses últimos anos, desde 2002 para cá, ela diminuiu tremendamente. Antigamente, antes do plano diretor, antes de 2000, por exemplo, uma construtora tinha uma receita de 50%, 40% do valor geral de vendas. Hoje eles estão falando metade disso, daí um pouco mais da metade. Então não dá para fazer como o plano diretor está sugerindo, que as incorporadoras assumem, que eles têm que assumir parte desse custo da outorga onerosa. Isso não vai acontecer, isso vai ser repassado para o consumidor final. Por isso que todos os cálculos que o pessoal está fazendo hoje, todas as incorporadoras,
vai haver um aumento de preço dos apartamentos de, no mínimo, 10 a 20, 30% em cima daqui 2, 3 anos. Eu achei uma frase aqui do prefeito de São Paulo. Ele diz ele o seguinte: para o prefeito de São Paulo, a ser estabelecido o pagamento de taxas para toda a construção acima do limite básico, que é uma vez o tamanho do terreno, quem passa a ganhar com a valorização é a cidade e não o especulador. As construtoras e incorporadoras concordam com essa visão? Olha, não, sinceramente não. Eu acho que a posição dele, esse especulador imobiliário aí, na minha opinião, está vindo diretamente dele. Eu acho que o maior especulador do mercado imobiliário é a própria prefeitura. Porque se não tivesse, por exemplo, uma outorga tão grande, fatalmente o preço da unidade pronta, o preço do apartamento seria menor. Então quem está pagando, na realidade, essa outorga é o consumidor final. E não a incorporadora? E não a incorporadora, é aquilo que eu te falei. A margem da construtora já está bem enxuta, não é mais como era antigamente. Hoje eles estão trabalhando dentro de uma margem bastante enxuta. A outorga onerosa é uma taxa que você paga para a prefeitura que te dá o direito de construir um pouco mais do que a lei te permite. Ou seja, pode construir uma vez. Se eu quero construir duas vezes... A lei te permite construir uma vez. Você quer fazer 2 vezes? A prefeitura deixa você fazer 2 vezes. Só que em contrapartida você tem que pagar. Aí eles criam esse nome bonito, outorga onerosa. Ou seja, eles outorgam o direito de construir onerosamente. Recebendo uma parte. Exatamente. E essa outorga onerosa, por exemplo, só para o cálculo do neófito aqui, de quem não entende. Ok, se eu construo uma vez, eu vou gastar 100 para construir e vou vender por 200. Se eu for construir 2 vezes, né, eu vou gastar 200 para construir e vender por 400. Desses 100 a mais, por exemplo, nesse exemplo bobo que eu estou dando aqui, quanto que fica em média de outorga? Aí é caso a caso. Caso a caso. Caso a caso. Porque a outorga onerosa é calculada sobre esse valor de referência da prefeitura. Então, não é uma porcentagem fixa. Não é uma porcentagem fixa. Antes, só interromper, até o plano diretor de 2002, ele fazia um cálculo da outorga onerosa muito simples. Era mais ou menos 1/3 do valor venal. Então você tinha um terreno com valor venal de R$1.000 o metro quadrado, então você sabia que R$300, R$400 mais ou menos era o que você ia pagar por metro quadrado a mais para poder construir. Antes você partia de 2, antes você partia de 2 e chegava 2 vezes e meia, você pagava meia outorga, meia vez para fazer a outorga. Então estava legal. Hoje não, hoje é o básico uma vez e o máximo 2. Quer dizer, te diminuiu o aproveitamento do terreno, fatalmente te diminuiu o VGV e aumentou o preço da outorga. E quem é que vai pagar isso? Para a consultora é simples, não fecha a conta, eu não compro. É simples assim. Muito bem, agora a pergunta que não quer calar. Para onde vai o valor da outorga onerosa? Quer dizer, é revertido em algum benefício? Porque a gente sabe que tem alguns projetos que precisam ter precisa reverter alguma questão de benefício para a sociedade. Como é que funciona? Eles vão reverter para mobilidade, uma parte vai para moradia. Assim, é um dinheiro como a mesma coisa do CEPAC. O CEPAC, hoje, o CEPAC está extremamente alto, estava, né, porque agora não tem mais leilão, mas está extremamente alto e eles não colocam mais CEPAC no mercado. Por quê? Porque tem muito dinheiro na prefeitura. Então chega uma hora que eles não sabem o que fazer. Quer dizer, saber sabe, mas eles não conseguem usar o tanto de dinheiro que entrou para a prefeitura para poder usar ou reverter aquilo que você pagou de CEPAC, o CEPAC é mais ou menos a mesma coisa, só que é das operações urbanas. Então, a outorga onerosa tem a destinação, que eu acho legal, a destinação para mobilidade, para moradia. Mas quem está pagando isso é o consumidor final. Agora, tem regras, obviamente, para esse uso tanto do CEPAC como da outorga onerosa e, às vezes, quando você fala que a prefeitura não consegue gastar esse dinheiro, investir esse dinheiro, é porque ela tem que atender a certas limitações. Tem as regras para você atender, que usar dentro do perímetro da operação urbana. Você vê que a operação urbana Faria Lima, Águas Praiadas, você vê as benfeitorias que eles fizeram no entorno, foram muito boas, de ruas, avenidas, iluminação, tiraram várias favelas da região, ainda tem muitas para tirar, tem na Águas Praiadas, ainda tem algumas coisas, mas fizeram realmente, a cidade melhorou bastante, ficou muito mais bonita, inclusive,
em função das operações urbanas. A gente estava comentando que desse empurrar, né, para as periferias aí das construtoras e tal. Você acredita que vai acontecer também uma debandada, não sei se é essa palavra, mas talvez para outras cidades perto de São Paulo, e aí até o mercado vai ficar um pouquinho mais fácil, nesse primeiro, aspas, não, dentro de nesse São Paulo? primeiro momento eu acho que não. Tanto que assim, tem algumas cidades no entorno de São Paulo, da grande São Paulo, que já estão meio saturadas também de produtos, né? Então tem muita oferta. Então, acho que num primeiro momento não, mas se continuar assim, se a prefeitura não rever esses índices ou os custos da outorga onerosa, fatalmente não fechou conta, a especulação do preço do mercado, do preço do terreno, se continuar com essa especulação dentro dos eixos e os preços subirem demais, fatalmente eles vão, aí ABC, Guarulhos, Osasco, aí com certeza eles vão mudar de local.